Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Bom dia, Rosa, bom dia, Sérgio. Vem, Espírito, bom dia, Fátima, bom dia, Sandra. Em verdade, bom dia, Lúcia, te adoramos. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar. Cante aí. Ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Cante. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Bom dia, irmãos. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Vai cantando aí, vai. Grande, amanhecendo o dia já adorando ao Senhor. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos ao Senhor. Cante ao Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Declare isso agora. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus aí? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa boa, né?
cantar ao Senhor logo pela manhã, cantar ao Senhor, dizendo a Ele que Ele é grande, que Ele é eterno, que Ele é maravilhoso, que Ele é poderoso. Glória a Deus pela sua vida. Bom dia, irmãos. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que coisa boa estar aqui com vocês. Ontem nós estivemos ali no Ecopark. Foi muito bom estar ali naquela festa boa, né? Eu acho que muitos daqui estavam lá também, mas já acordamos cedinho para falar com o Senhor. Então já vai abrindo aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5 é o que nós vamos ler nessa manhã, nessa madrugada de oração. Olha, tem gente que foi dormir 1 da manhã, 1h30 da manhã, né? Coisa boa. Gente, hoje é o aniversário da Lívia e ela não conseguiu acordar. Lívia hoje está fazendo aniversário e eu estou muito feliz porque já são 12 anos de casados, né? Que nós temos, e todos os anos a gente comemora juntos os nossos aniversários, e a mamãe Lívia está ficando mais experiente hoje. É uma data muito importante. Lívia está fazendo 40 anos, e são 40 anos gerando uma criança maravilhosa que nós amamos demais, um amor lindo, profundo, muito forte. E ela não conseguiu acordar, né? Quem sabe daqui a pouco ela chega aí, a gente não sabe, mas glória a Deus pela vida dela. Estou feliz demais por isso, pela nova idade, passando porque nós estamos passando por uma bênção, não é? E nós estamos felizes e agradecidos a Deus pelo nosso milagre, não é verdade? Obrigado pelas manifestações de carinho que vocês estão tendo aí, mas não vamos perder tempo e vamos já falar com o nosso Deus. Vamos orar? Vamos orar? Nós já cantamos ao Senhor. Vamos orar para darmos início aqui à leitura da palavra e à meditação da palavra. Feche seus olhos aí onde você está. Pare de escrever um pouquinho. Você que chegou agora, seja bem-vindo. Nós vamos orar agora, tá bom? Depois você fica à vontade para escrever, para ir se manifestando, para ir adorando ao Senhor, aí digitando também. Vamos orar um pouco? Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui, ó Deus, nessa madrugada de oração, nesse dia 5 de setembro de 2025. Nós te louvamos pela vida, te louvamos porque o Espírito Santo nos acordou nesta madrugada e nós queremos te louvar por isso. Obrigado pela oportunidade que o Senhor está nos dando mais uma vez de entendermos um pouquinho mais da tua palavra e de passarmos um tempo orando ao Senhor. Obrigado, Deus, pelo privilégio que nós temos de estarmos falando com o Senhor, Criador de todas as coisas, o Criador do universo, aquele que também nos criou e aquele que também nos amou primeiro, e é por isso que nós o amamos. Obrigado, ó Deus, em nome de Jesus, que cada um que está chegando, cada um que já chegou, possa sentir a tua doce presença, e que se já houver alguém que foi dormir ansioso por alguma coisa, preocupado com alguma situação, que nesta live, nesta madrugada de oração, o Santo Espírito de Deus possa visitar e possa acalmar toda angústia, toda ansiedade e toda preocupação. Que venha a paz do Senhor sobre a vida do meu irmão e da minha irmã, assim como o Senhor está me dando paz nesse momento, que venha a paz do Senhor sobre a vida deles. Pai querido, eu te agradeço e te peço, Espírito Santo, ilumine agora na exposição da palavra que o Senhor me deu ainda essa noite. Que o teu Espírito Santo fale com todos nós. É a nossa oração, gratos, em nome de Jesus. Amém, 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 amém e amém. Bom dia a todos aí que eu ainda não falei, já somos 60 pessoas, né? Glória a Deus pela sua vida. Então abra aí Mateus capítulo 5, verso 3. Mateus capítulo 5, verso 3. Amém?
Então vamos ler o que diz Mateus capítulo 5, verso 3. Jesus disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres em espírito. Algumas versões falam de espírito. Eu gosto dessa versão que fala em espírito. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós cantamos em espírito e em verdade. Foi a música que o Espírito Santo soprou ao meu coração. Meus queridos, esse texto é muito famoso, não é verdade? Você já deve ter lido isso aí. O tempo que você tem de crente, você já leu isso aí multiplicadamente aí 3, 4 vezes do tempo que você tem de crente, não é? É um texto que carrega, irmãos, as primeiras palavras do Senhor Jesus, quando ele estava no seu Sermão do Monte. São as primeiras palavras do Sermão do Monte. No verso 1 desse capítulo de Mateus, no verso 1, vamos ler o verso 1. Ó. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então, ao 2, ele passou a ensiná-los e disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Me faz aqui perceber alguns detalhes que eu queria compartilhar com você. Jesus, diz o texto, que Jesus subiu ao monte. Diz o texto também que Jesus assentou-se. Também diz o texto que os discípulos se achegaram para ouvi-lo. E também diz o texto que Jesus passou a ensinar. Cada parte desse texto, que eu ainda não estou no versículo 3, tá bom? Estou no versículo 1 e 2. Já nos diz muitas coisas. Olha só, ele subiu ao monte. Por que ele subiu ao monte? Ele subiu ao monte porque ele é quem se coloca por cima. É ele quem deve estar por cima, porque ele é Deus. Ele subiu ao monte para ficar num lugar elevado. E quando ele está no lugar elevado, ele passa essa mensagem: eu estou aqui porque eu sou Deus, eu quem devo estar por cima. Ao chegar em cima, ele assentou-se. E o que significa isso? O que pode nos mostrar isso? Como um sinal de quem pretende conversar ou trazer algum ensinamento. Ele tem todo esse direito de fazer isso, porque ele tem conteúdo, né? Ele pretende trazer algo para quem está ouvindo. Havia uma multidão ali embaixo. Então ele assentou-se para ter uma visão ampla das pessoas que estavam ali e assentou-se para passar esse conhecimento. E ele passou a ensinar. Por quê? Porque ele é o mestre. Ele passou a ensinar porque ele tem conhecimento, ele tem conteúdo. E quando ele fala, os seus discípulos aprendem. Ele sabe ensinar. Ele tem conteúdo na sua fala. Então ele se assenta e todos os outros também se assentaram. E há algo muito interessante que acontece também. Diz o texto: os discípulos se aproximaram dele. E essa aqui talvez seja a coisa mais importante desses primeiros versículos. Por quê? Porque é um momento de transformação de vidas, irmãos. Quando nós nos aproximamos do Mestre, do Senhor Jesus, Ele nos transforma através dos seus ensinamentos. Amém? Quando nós, discípulos de Jesus, nos aproximamos dele como uma madrugada dessa de oração e nos assentamos para ouvi-lo, ouvir os seus ensinamentos, nós aprendemos com o Mestre. E o que o Mestre ensinou? Nós estamos numa madrugada de oração e a minha oração é que a gente possa aprender com o Mestre. Porque ele disse: bem-aventurados
Os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu queria falar com você hoje um tema que o Senhor colocou no meu coração ontem à noite, que se chama assim: os pobres em espírito povoam o céu. Repita aí comigo: os pobres em espírito povoam o céu. A palavra bem-aventurado, você já deve ter ouvido várias vezes. Ela tem alguns significados, uns mais profundos, outros mais simples. Eu vou trazer o mais simples hoje. Do grego makarios, essa palavra ela tem um significado simples que significa assim: muito feliz, extremamente feliz, supremamente abençoado. Olha só, supremamente abençoado, invejável, abastado. E eu não disse abestado, como diz lá no Nordeste. Eu estou falando abastado, afortunado. Olha quantos significados essa palavra no grego pode trazer. Makarios, bem-aventurado, pode significar tudo isso. Então, quando Jesus fala bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, ele está dizendo, olha, é como se ele estivesse falando assim, ó, supremamente abençoados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ó, bonito, né? Supremamente abençoados são os pobres em espírito. A bênção que está sobre os pobres em espírito é grandiosa, porque deles é o reino dos céus. Olha que coisa bonita. A bênção que está sobre os pobres em espírito é grandiosa. É como se ele estivesse falando isso. Os pobres em espírito são tão felizes que chegam a ser invejados, porque deles é o reino dos céus. Olha, que coisa maravilhosa. Você está entendendo isso? Diz amém aí. Diz amém. Os pobres em espírito são tão felizes que chegam a ser até invejados por algumas pessoas, porque deles é o reino dos céus. Mas e a palavra pobre, pastor? A palavra pobre, lá do grego pitokos, significa destituído, espiritualmente pobre, ou, na melhor das intenções, que eu acredito que foi a de Jesus, a melhor das intenções ao chamar de pobres em espírito, a melhor das intenções pode significar pessoas humildes, pessoas devotas, fiéis ao Senhor, humildes de coração. Então, supremamente feliz são os fiéis ao Senhor. Supremamente feliz são os devotos. Supremamente feliz são os humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Olha que coisa maravilhosa. Então, meus queridos, esse adjetivo que eu gostaria de falar com você nessa manhã, pobre, não significa pobre financeiramente. Eu queria dizer para você que Jesus ele não tem nenhum problema com os ricos, muito menos tem preferência aos pobres financeiramente falando. Jesus tem preferência pelo ser humano. Jesus tem preferência pelas pessoas e não pelo que ela tem. Jesus tem preferência pelos pobres em espírito. Ele não tem preferência pelo que a pessoa tem no seu banco, pelo que ela tem como bem material. Jesus tem preferência pelas pessoas, tanto pobre financeiramente, quanto rico financeiramente, quanto de classe média. Ele tem preferência pelo ser humano, porque todos carecem da graça de Deus. Então, nessa afirmação, eu gostaria de trazer 3 ensinamentos para a gente aprender aqui nessa madrugada de oração. Nessa afirmação, qual a afirmação, pastor? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele traz 3 afirmações quando ele fala isso. Primeira delas, há a possibilidade de alguém ser muito mais do que feliz, porque uma das traduções de bem-aventurado é muito mais do que feliz. Feliz é fichinha para quem tem Jesus. Diga, eu sou muito mais do que feliz, porque eu tenho Jesus. Então, primeira afirmação quando Jesus fala isso é: há a possibilidade de alguém ser muito mais do que feliz.
No mundo, irmãos, em que a felicidade é tão relativa, é tão subjetiva, porque depende de circunstâncias, Jesus afirma que é possível ser feliz demais. No mundo em que as pessoas só sorriem quando elas estão com dinheiro na conta, glória a Deus por isso, e eu desejo do fundo do meu coração que você não esteja apertado, que você esteja folgado. E eu desejo isso para mim também, em nome de Jesus, estou precisando. A gente até sorri mais, tá vendo? Mas no mundo em que as coisas, elas só estão bem, entre aspas, elas só estão indo bem quando o dinheiro está na conta. No mundo em que a gente só consegue estar feliz se a gente está com saúde. No mundo em que a gente só consegue ter felicidade se na nossa família não tem bronca nenhuma para resolver. No mundo tão louco como esse, Jesus chega e diz assim: olha, há possibilidade de você ser muito mais do que feliz, independentemente do que você está vivendo. Há possibilidade. Então, já que Jesus está dizendo isso, em que é que você tem colocado a sua felicidade? É uma pergunta que eu te faço. Em que ou em quem você tem depositado a sua felicidade? Você está feliz com as coisas dessa vida? Você tem buscado sua felicidade no seu trabalho? Você tem buscado sua felicidade no seu filho, na sua filha? Você tem buscado a sua felicidade na sua igreja? No seu pastor? Ih, meu irmão, se tu fizer isso, tu tá lascado. Se tu fizer isso com um dos pastores da terceira igreja, tu tá lascado. Deixa eu te avisar logo cedinho, ó, não faz isso não. Não faz isso não, pelo amor de Deus. Não busca felicidade na gente não, porque senão tu vai se lascar. Irmão, busca felicidade em Jesus. Em Jesus, irmão. Porque se você não buscar felicidade em Jesus, você nunca será um bem-aventurado. Porque ser humano falha. Não busque felicidade em ser humano. Ainda essa semana eu conversei, Deus me deu 2 oportunidades maravilhosas. Eu conversei com 2 pessoas que não estão mais na igreja porque se frustraram com os pastores. Aliás, eu conversei com uma pessoa que já está na nossa igreja e ela tem dificuldade de ser pastoreada por frustração com um antigo pastor. Depositando felicidade e expectativa no ser humano. Meu irmão, isso aqui é carne e osso, isso aqui vai apodrecer, tanto essa aqui quanto a sua. Então não deposita felicidade na gente não, porque isso é a pior desgraça da vida de uma pessoa. É depositar felicidade numa outra pessoa. Então em quem você tem colocado a sua felicidade? Porque Jesus está dizendo com isso: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele está dizendo, há possibilidade de você ser muito mais do que feliz, supremamente abençoado, se você for um fiel a Deus, um devoto a Deus. Pobre em espírito é devoto a Deus, humilde de coração, que não deposita sua felicidade em homens, mas em Deus. Há possibilidade, sim, de ser muito mais do que feliz. Muito mais do que feliz. Ontem eu conversei um pouquinho com o meu discipulador, meu antigo pastor Paulo de Tarso, sobre a gravidez, da Lívia. E ele me aconselhando lá no discipulado, ele disse: olha, toma cuidado. Toma cuidado com o seu milagre. Quando o milagre nascer, tome cuidado. Porque eu já vi dezenas de pessoas que quando o milagre nasceu, acabou o mundo para eles, acabou as pessoas para eles, acabaram a família para eles, acabou a igreja para eles, acabou o pastor para eles, acabou a Bíblia para eles, porque agora o foco é só a criança, é só o bebê, e porque o bebê, e porque o bebê.
Eu falei, na hora que ele falou isso para mim, eu falei, pastor, o nome disso não é idolatria? Ele disse, exatamente. Eu falei, pastor, em nome de Jesus isso não vai acontecer não. Nós já amamos demais o nosso bebê, mas ele não vai ser o centro da minha atenção. O centro da minha atenção será Jesus. Porque ele mesmo diz, todo aquele que não deixar pai, mãe, filho, parente e coisas por amor de mim, não é digno de mim. Há possibilidade de você ser muito mais do que feliz se você colocar a sua expectativa em Jesus. Segunda afirmação que ele traz quando ele diz, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, ele está querendo dizer, em segundo lugar, Jesus vê os pobres em espírito. Jesus vê os humildes de coração, os que amam a Deus, os que são por vezes até abandonados por esse amor a Deus, os que são desprezados por serem fiéis a Deus. Esses, queridos irmãos, são contemplados por Jesus. Jesus, quando diz bem-aventurados os pobres em espírito, ele está passando um recado, ele está dizendo, olha, eu estou olhando, eu estou contemplando os pobres em espírito. Eles não estão sozinhos, eles não estão aquém do Senhor Deus, eles estão sendo contemplados. Jesus vê os pobres em espíritos, irmãos. Ele vê. Se você for um devoto ao Senhor, se você for um humilde, se você tiver o seu coração humilde, Ele vê, Ele contempla, Ele está olhando para você. Amém? Como está o seu espírito? Vou perguntar de novo. Como está o seu espírito? Você tem dedicado a sua vida ao Senhor? De verdade? Você tem dedicado a sua vida ao Senhor? Eu não estou falando a terceira igreja batista, não. De novo, vou falar para você, ó. Se você dedicar a sua vida e as suas expectativas em pessoas, você está lascado. Dedique sua vida ao Senhor. Se agarre ao Senhor, meu irmão. Se agarre ao Senhor, minha irmã. Você nunca vai se frustrar. Como está o seu espírito? Você está se dedicando ao Senhor? Outra pergunta. O seu espírito é quebrantado? O seu espírito é humilde? O seu espírito é servo? Servo de Deus? Ou você pisa nas pessoas? Ou você pisa nos irmãos? Com a sua arrogância, com a sua prepotência? Irmão, eu tenho condições de falar isso para você, porque eu já pisei muita gente. Eu já fui arrogante, prepotente com muita gente. E eu paguei um preço caro com isso, correndo risco de ir para o inferno, porque quem faz isso não vai para o céu, não. Como está o seu espírito? Você sabe e sai dizendo que sabe? Eu sou teólogo. Eu me formei em teologia. Eu sou... Você é e sai dizendo que é? Você humilha quem não tem nada porque você tem? Você humilha porque você sabe e a pessoa não sabe? Você humilha ou você se humilha a si mesmo diante do Senhor? Bem-aventurados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então Jesus vê os pobres em espírito. E a terceira, para nós encerrarmos e orarmos, há uma promessa de posse. Há uma promessa de posse. Qual é a promessa, pastor? Deles é o reino dos céus. Amém? Coisa boa. Deles é o reino dos céus. Todos quanto têm o espírito de humildade, coração quebrantado e humilhado, têm posse do céu. Não é no céu, tem posse do céu. O céu é seu, meu irmão. O céu é seu, minha irmã. O céu é meu, o céu é nosso. Todos aqueles que têm humildade de coração, que são pobres em espírito, temos o céu. Mas pastor, como que isso é possível? Como que o céu, criação de Deus,
algo que não dá nem pra gente imaginar, pode ser de um caburé que nem eu. Como que algo tão esplêndido, maravilhoso, grandioso pode ser de um Zé Ninguém que nem eu, de um carne e osso que nem eu? Como que isso é possível? Não tá exagerado não esse negócio aí não, pastor? Essa hermenêutica não tá meio coisada não? Tá não, meu irmão. Sabe por quê? Porque tudo que é do Pai é nosso. Tudo que o Pai tem, Ele nos deu. Lembra da parábola do filho pródigo? Lembra quando o filho volta arrependido e o filho mais velho vê ele voltando, vendo ele sendo acolhido, vê ele se quebrantando, pobre em espírito, vê ele se humilhando e dizendo: olha, eu não sou nem digno de ser chamado seu filho, me coloca entre os teus empregados. E ali o pai o acolhe, e ali o pai faz uma festa, e ali o pai já manda colocar uma roupa limpa, um anel no seu dedo, uma sandália nova, acolhe ele. E o filho mais velho vê aquilo, fica revoltado e vai reclamar com o pai: o senhor nunca fez isso para mim, eu nunca fui recebido tão bem em casa, o senhor nunca matou um boi para mim, o senhor nunca fez uma festa para mim, nunca mandou tocar um forró para mim. Aí o pai diz: meu filho, você está comigo todo o tempo e tudo que é meu é seu. Olha a palavra do Pai, está em Lucas 15:31. Tudo o que é meu é seu. Por isso, bem-aventurados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Glória a Deus. Diga: o céu é meu. Escreva aí: o céu é meu. Ou: o Pai me deu o céu. Irmão, se o Pai te deu o céu, se o Pai me deu o céu, por que Ele não pode te dar uma coisa daqui da terra? Eu tô sendo tão ministrado com essa palavra porque você não tem ideia. Você não tem ideia de quanto Deus está ministrando ao meu coração. Se o Pai já me deu o céu como herança, por que Ele não pode me dar, sei lá, um violão novo, um saxofone novo, um carro novo, uma casa, saúde, que é o que mais a gente precisa? Se Ele me deu o céu, ah, meu irmão, que coisa maravilhosa. O céu é meu, o Pai me deu o céu, eu tenho o céu. Por quê? Porque eu sou pobre em espírito. Ah, queridos, você já tomou posse do seu céu aí? Já tomou posse do seu céu? Você já percebeu que vale a pena se humilhar nessa terra? Já percebeu que vale a pena ser humilde de coração? Ou você ainda anda distraído aí? Queridos, vamos ser mais humildes. Vamos ser mais quebrantados de coração. Vamos ser mais humildes. Vamos orar pedindo a Deus um coração pobre em espírito, humilhado, quebrantado. Lembrei daquela música aqui, ó. Cadê, ó? Deixa eu ver se eu lembro aqui do refrão. Um quebrantado coração move o coração de Deus. O quebrantado coração traz o céu pra nós. O quebrantado coração move o coração de Deus. O quebrantado coração traz o céu pra nós. Traz o céu pra nós. Move o coração de Deus. Olha que coisa linda. Olha que música maravilhosa que o Senhor nos deu para complementar essa mensagem. Um quebrantado coração move o coração de Deus, traz o céu para nós. O céu já é nosso. Queridos, o Salmo 57:17 diz assim: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não o desprezarás, ó Deus. Coração quebrantado e contrito, de um espírito quebrantado, o Senhor não despreza. Coração quebrantado e contrito é o pobre em espírito que não é desprezado por Deus.
Vamos ser mais humildes, queridos. Mas pastor, quando eu chego na igreja, o irmão é arrogante comigo. Nem fala comigo direito. Olha torto para mim. Já fiquei sabendo que falou mal de mim. Sabe por quê? Porque não está tendo oportunidade de receber uma palavra como essa. Você agora tem. Agora você perdoa. Agora você se quebranta. Agora você se humilha na presença do Senhor. Agora você tem paciência. Agora você perdoa. Agora você ama. Agora você mostra para Ele que bem-aventurados são os pobres em espírito. Mas pastor, é tão difícil suportar a dor de ser traído, traída. É tão difícil ter que olhar na cara do meu irmão quando eu sei que ele não gosta de mim. É verdade, meu irmão. É verdade. Mas suporta isso porque o céu já é nosso. E que bom que essa pessoa está junto com você na igreja. É o melhor lugar que ela tem para estar. Ainda há chance dela se converter. Ah, mas essa pessoa sou eu, pastor. O Espírito Santo está me moendo nessa madrugada. O Espírito Santo está me pegando aqui, pastor. Essa pessoa sou eu. Ele está me trazendo à tona o quantas vezes eu não cumprimentei direito, quantas vezes eu tratei mal, quantas vezes eu falei mal, quantas vezes eu agi errado. Ele me achou nessa madrugada. Eu não tenho para onde correr. Glória a Deus. Glória a Deus que Ele te achou. Glória a Deus que Ele te achou. É madrugada de arrependimento. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos gratos a Ti, porque bem-aventurados são os pobres em espírito. São muito mais do que felizes, supremamente abençoados. Chegam a ser até invejados, porque as pessoas olham e vão dizer assim: eu não acredito. Eu não acredito. Eu queria ter a paciência que ele tem. Eu queria ter a paz que ele tem e eu não consigo. Eu queria ter a tranquilidade, o domínio próprio. Esse coração quebrantado quando a gente canta na igreja. Olha como ele chora. Olha como ele se ajoelha. Olha como ele não está ligando para quem está dos lados quando o louvor começa a cantar. Olha como ele se manifesta ao ouvir a palavra do Senhor. Olha como ele glorifica a Deus perante uma igreja lotada. Olha como ele diz: glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele faz isso sem vergonha nenhuma, sem nenhum pudor, porque ele está diante do Pai. Eu queria ser como essa pessoa. Deus, seja louvado o teu nome. Seja engrandecido o teu nome. Seja glorificado o teu nome. Obrigado, Deus, por essa palavra, porque nós aprendemos tanto, porque há possibilidade de sermos mais felizes, há possibilidade de sermos mais contritos com o Senhor, há possibilidade de sermos mais quebrantados pelo Senhor, há possibilidade de sorrirmos pela coisa que o Senhor já nos deu, que a melhor coisa que temos é a salvação. Há possibilidade de sermos felizes num mundo tão cruel, num mundo tão subjetivo, em que as pessoas se apegam com bens materiais, em que as pessoas se apegam com coisas e com pessoas. Há possibilidade de em Cristo sermos muito mais do que felizes. Louvado seja o teu nome, ó Deus, porque o Senhor está vendo os pobres em espírito. Essas pessoas que estão se humilhando, que estão chorando nas madrugadas, essas pessoas que são anônimas, essas pessoas que não têm microfone, essas pessoas que não têm cargo na igreja, essas pessoas que não têm muitas amizades, essas pessoas que por vezes se acham sozinhas, essas pessoas que são chamadas pelo Senhor de pobres em espírito, elas estão sendo contempladas, elas são bem-aventuradas, elas são mais do que felizes. Essas pessoas têm o céu, essas pessoas têm o Senhor. Louvado seja o teu nome, ó Deus, porque o céu é nosso. Louvado seja o teu nome, ó Deus, porque o Senhor nos deu o céu. O céu é nosso, Pai. O Senhor nos deu o céu para habitarmos, porque tudo que o Pai tem é nosso. Obrigado, ó Deus. E eu te agradeço, porque nessa madrugada o seu Espírito está quebrantando o nosso coração. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus, porque o nosso coração está sendo cada vez mais quebrantado diante do Senhor. O Senhor está nos fazendo enxergar que nós somos dependentes.
O Senhor está nos fazendo enxergar que nós precisamos de Ti. O Senhor está nos fazendo enxergar que quem está ao nosso lado não é menor do que nós. E também não é maior do que nós. Que todos nós somos iguais perante o Senhor. Que o Senhor olha para nós e o Senhor só vê pecado. Mas quando o Senhor olha para nós e enxerga Jesus, o Senhor enxerga perdão. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nos ensine a isso. Nos ensine a amarmos, a sermos mais humildes. E a, Senhor Deus, colocarmos debaixo do tapete os nossos diplomas. Aquilo que a gente acha que sabe. Aquilo que a gente pensa que é. Que tudo isso fique debaixo do tapete, escondido. Que ninguém precise saber a minha formação acadêmica. Que ninguém precise saber aonde eu estudei. Quem foi meu professor. Que ninguém precise saber quais são as minhas insígnias. Que ninguém precise saber aonde eu moro, se é no apartamento de luxo ou se é em qualquer um outro lugar desta terra. Que ninguém precise saber a marca do meu carro, quantos carros eu tenho. Ah, Deus, tudo isso vai para o fogo. Tudo isso vai virar cinza. Porque o que é mais importante é aquilo que o Senhor já nos deu, é o céu. O Senhor já nos deu o que é mais importante. E a Tua palavra diz que lá no céu nós vamos pisar em ruas de ouro. Então, Senhor Deus, essas coisas daqui são importantes, mas são passageiras. São valiosas, mas na validade do ser humano, para o Senhor tudo isso é cinza. Porque o que há de mais precioso é o Senhor. Obrigado pela Tua palavra. E nós vamos continuar orando nessa madrugada pelos nossos motivos de oração. Porque sabemos que o Senhor está conosco aqui. Obrigado, nós oramos em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém.